Obrigado por vocês estarem aqui no sabadão, né, gente? Bom, Bebel, vamos começar? Pode? Vamos, né? A gente queria pedir primeiro... Assim, dispensa apresentações, mas a gente vai pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho por que vocês começaram a empreender e a gente poder mergulhar nessa questão de negócios mesmo, né? A gente quer sugar tudo de vocês para tirar muita dica para todo mundo que está aqui. Você começa. Você começa. Tá bom. Boa tarde a todos. Legal. E... Bom, tua pergunta é por que eu comecei a empreender? Se apresentar também, gente. João Apolinário. Tá bom, eu sou o João Apolinário, né? Faço parte dessa quantidade gigante de pessoas malucas que empreendem no Brasil, né? Então, eu me sinto muito bem quando eu tenho uma plateia de pessoas que empreendem, que também querem empreender. Empreender tem a ver com atitude, não tem a ver com ser dono. Eu sempre falo isso. Muitas vezes as pessoas confundem empreendedorismo com ser dono. Ser dono é uma coisa, ser empreendedor é outra. Você pode empreender no CNPJ de outra pessoa. Aliás, é até muito melhor, né? Porque você erra com o dinheiro dos outros e não com o seu dinheiro. Então, leva essa história porque é importante. Eu sempre falo, erre com o meu dinheiro, depois você faz o que você quiser, né? Mas eu comecei a empreender muito novo porque eu tinha um exemplo de empreendedor na minha casa, que era meu pai. E meu pai foi um empreendedor, eu tive ele como meu grande mentor, me ajudou muito, não só numa estrutura financeira, que isso não é o principal, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas acham que não, que o dinheiro é... Mas não é, porque tem gente que pega dinheiro e vira nada. Então, eu comecei a empreender assim, tendo exemplo dentro da minha casa, né? As pessoas, principalmente filho, né? É muito sensível aos exemplos, mas é muito resistente às palavras, né? Ou seja, às coisas que se falam. Então, eu tive um exemplo de empreendedor na minha casa. Tá vendo, né? Zero pressão. Então, eu acho que também ele tem a responsabilidade, porque ele também tem um exemplo de empreendedor em casa. Tanto é que é só para se apresentar, né? Então, é só isso. Então, eu já ia começar a contar um monte de história. Mas, então é isso. Eu sou o João Apolinário. Eu sempre gostei de fazer investimentos. E mesmo antes de eu montar e criar a Polishop, eu participava em outros negócios. Sempre fui um investidor, aproveitando o network, aproveitando aquilo que eu tinha de conhecimento, que eu absorvi de conhecimento muito jovem, muito rápido com meu pai. Eu acabei participando de outras empresas, participei de empresas até bem conhecidas, que eram bem conhecidas na época, que às vezes as pessoas nem sabiam que eu fazia parte, como, por exemplo, na época que teve a Academia de Ginástica Runner, tudo foi... eu participei dessas empresas e tem várias outras, e isso mesmo antes de montar a Polishop. E depois eu montei a Polishop e depois veio a oportunidade de estar participando do Shark Tank, que é um programa de empreendedorismo onde a gente investe em empresas. Investimos dinheiro nosso, né, Carol? Não é dinheiro da Sony, nem dinheiro dos outros, nem é de brincadeira aquilo. E nós ali temos a oportunidade, quando me perguntam por que eu participo, antes que vocês perguntem, ou por que eu resolvi perguntar, já que eu... Desde 99, que eu fundei a Polishop, eu nunca fui para frente das câmeras. Eu sempre trabalhei por trás, escondido. Você vai perguntar, eu já estou respondendo. Então, me deram o microfone e se ferraram. Tá de vocês aqui, ó. Bom, tá liberado. Então, então, antes que me perguntem, eu falo, eu resolvi participar. Por quê? Porque, tudo bem, você se realiza, você monta empresa, mas... Todo mundo tem que ter propósito na vida, todo o seu negócio por trás dele tem que ter um propósito. E ali, quando veio o convite, antes da Sony vir, ou seja, várias vezes já teve essa história de Shark Tank, rodando no Brasil, antes da Sony fazer. E aí, quando veio a Sony, quando me convidaram e tudo, eu falei, ok, eu vou participar. Por três motivos. Um deles, e quando eu falo três, não tem o primeiro, o segundo e o terceiro. A ordem não importa, cada vez eu falo numa ordem. Uma delas era para eu poder achar bons negócios como investidor. Ok. Às vezes eu falo isso como último. Segundo motivo, eu levar para empreendedores que estão ali começando
normalmente são pessoas simples, pessoas que estão realmente querendo, tem alguns que já estão um pouco mais estruturados, mas normalmente são começo, levar aquilo que eu tive a oportunidade de ter dentro de casa, que era um mentor. Faz muita diferença você ter um mentor, muita diferença. E não é porque eu faço, eu sou mentor hoje, eu ajudo muitas empresas, mas eu sei porque fez a diferença para mim, né? Eu costumo dizer sempre para alguém aqui, mas ele sabe mais do que eu, então não tem jeito. Mas é muito importante você escutar um mentor, por mais que você ache que o mentor está ultrapassado. Quando perguntam para mim o que eu faria diferente desde que eu comecei o meu negócio, que eu deveria ter feito diferente, quando fizeram a primeira vez essa pergunta, eu parei para pensar, falei, caramba, não sei, né? Mas em 15 segundos veio na minha cabeça, eu deveria ter escutado mais o meu mentor, ou seja, que era o meu pai, porque aquilo que eu achava que, já era, né? Esse cara está em outra, hoje é diferente, hoje, nada disso, ou seja, aqueles princípios básicos, eles fazem sentido e vão fazer sentido o resto da vida, porque são coisas muito básicas e muito essenciais no empreendedorismo. E, muitas vezes, óbvio até. Mas, esse é o segundo motivo, ou seja, eu poder dar como propósito, dar um pouquinho do meu tempo. Da mesma forma que, quando vocês me convidam, além de, lógico, por vocês e que são queridas e tudo, um dos motivos de eu também estar participando é como propósito de vida mesmo, né? Como vocês estão aqui buscando, eu também venho aqui dar um pouquinho, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tinham outras coisas para estar fazendo hoje. Não necessariamente estão aqui por falta de programa, né? Ainda mais com sol. Ou seja, ainda mais com esse baita sol, dia bonito, podia ir para a praia, piscina. Obrigada, gente. Qualquer lugar. Gente, obrigada, né? a gente vai dar um biquíni Então, para todo mundo. Eu fico muito feliz disso. Eu tinha outras coisas que eu podia estar fazendo hoje, né? Não foi por falta de opção, eu acordei e falei, hoje eu não tenho nada para fazer, então vou lá falar um pouquinho. Não, então, é com um propósito de vida. Então, acho que isso é a segunda coisa muito legal. E quando tem pessoas, principalmente, se tivesse um dia de chuva feio, uma quarta-feira, né? Que é aquele dia que... Né, quarta-feira é o pior dia, né? Porque não é nem começo de semana, nem final de semana, é aquela coisa meia, né? Então, bacana eu ver pessoas aqui mesmo num dia desse e vocês sempre incentivando isso aí, que é o empreendedorismo, que hoje realmente eu me dedico bastante tempo, ou um bom tempo meu, para poder colaborar e contribuir, fazer com que ajude, de certa forma, algumas coisas. Eu sempre falo, nunca procure encontrar a resposta para as suas coisas de um mentor. Você tem que ouvir e adaptar para a sua realidade do seu negócio. Porque às vezes a pessoa vai lá, mas isso não tem nada a ver comigo. Não, pega a essência e transfira e adapte para aquilo que você faz, para aquilo que é o seu negócio. Né? Eu não vou adivinhar o que eu vou falar aqui, não vai servir para cada um do negócio de vocês, mas pegue a essência disso e transforme e faça com que isso tenha realmente poder dentro do seu negócio. E a terceira coisa, para finalizar, a terceira coisa que me levou a participar foi exatamente mudar a imagem que tem o empresário, tanto é que eu nunca uso a palavra empresário, eu falo sempre empreendedor, eu me coloco como empreendedor, porque, infelizmente, o empresário é aquilo que estão nas páginas policiais dos jornais, né? Ou seja, o cara fez isso, fez aquilo, roubou e tal, aproveita do coitadinho do funcionário, mas, na verdade, isso é uma minoria da minoria da minoria, como qualquer profissão. Eu posso falar de médico, de advogado, de encanador, tudo. Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas ruins em todas as profissões. E o empresário, às vezes o cara não é nada, não tem qualificação nenhuma, como ele tem lá alguma coisinha, fala é empresário, né? Ou às vezes é empresário mesmo, mas é um empresário que realmente tem um grande desvio de caráter. Mas levar uma mensagem. Eu fico feliz porque agora há 8 anos eu ali participando do Shark Tank, eu vejo a diferença, o que é. Hoje o empresário, ou o empreendedor, ou mesmo eu, sou reconhecido, não como dono daquilo, não, eu sou reconhecido como uma pessoa que empreende, que dá oportunidade para pessoas, não é dar emprego só, dá oportunidade para pessoas crescerem. Quantas pessoas durante esses 23 para 24 anos passaram pela Polishop e hoje tem o seu negócio, hoje aproveitaram, se treinaram, se qualificaram e hoje tem a oportunidade de crescer. E eu falo isso por que tanto do empreendedorismo? Porque é só no empreendedorismo que transforma vidas, que transforma as pessoas, que fazem com que as pessoas sejam pessoas melhores. Por quê? Porque elas geram... E não é o grande empresário.
É o pequeno. Cada pequeno gera 2, 3, 4, 5, 6 empregos. Com milhares de empresários pequenos gerando... É muito maior do que o maior empregador do Brasil, muito maior do que qualquer negócio. Então, é desse pequeno empreendedorismo, desse pequeno empreendedor, que o Brasil vai fazer a diferença, vai sair daquela situação, daquela inércia que a gente vem vivendo há muitos anos. Então, nós temos que mudar a mentalidade. Ou seja, nós temos que realmente mudar a imagem do empresário, do empreendedor. E no programa a gente faz isso. Porque quando olham a mim, olha a Carol lá falando e tudo, nós estamos fazendo o quê? Nós somos reconhecidos como grandes empresários e estamos ali dando oportunidade para pequenos futuros empresários. Então, poxa, se uma pessoa normal, comum, está querendo a ajuda de um empresário, esse empresário dá, poxa, acho que esse empresário não é tão ruim assim. Ou ser empresário também não é tão ruim assim. Porque não é possível que a pessoa puxe o cartão, sou empresário, ele passa a ser mau caráter no dia seguinte. Então, isso é uma mensagem muito importante também que o programa passa e também que é o que eu faço e quero fazer cada dia mais, passar uma mensagem diferente que tem essa estigma de vocês. É empresário, é bem-sucedido, deve estar roubando alguém, né? Isso é ridículo. Então, nós temos que mudar isso, porque, na verdade, o que faz o empreendedor, o empresário? Ele cria oportunidades, emprega um monte de gente, paga para todo mundo um monte de coisa, paga para os seus fornecedores, paga pelo salário de todo mundo, paga tudo. Depois, o que sobrar, e se sobrar, aí vem para o bolso dele. Olha que loucura, eu boto o meu patrimônio em risco, eu boto o meu sono, a minha energia, tudo, pago todo mundo e eu sou um malandro, empresário. Então, é isso que nós temos que mudar e é isso que eu faço ali todos os dias quando a gente está fazendo o programa, essa mensagem que eu procuro levar e toda vez que eu tenho a oportunidade de ter uma plateia, uma audiência como a de vocês, eu procuro levar para que vocês também pegue isso como um propósito e transmita isso quando vocês ouvirem, às vezes, pessoas falando, aquele cara, aquele... Não, é bem diferente. Aquele cara botou todo dele e ele é o último na fila para ganhar alguma coisa e se ganhar. Agora, todos os outros ganham antes e tem a obrigação de ganhar antes e ok, é de direito. Mas também é de direito ele ganhar o dele. Obrigado, desculpa ser tão longo, tá? Desculpa, Carol, desculpa. A apresentação começou bem, né? Desculpa, menina. Mas eu prometo daqui para frente, só vou ouvir, não vou falar mais nada. Não. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês estão... Uhul! Quando eu começo a palestra, eu vou falar assim, quanto mais forte boa tarde, mais ensina a ganhar dinheiro. Então, boa tarde. Sempre dá certo. Bom, primeiro, obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns para vocês por estarem aqui. É o que o João bem colocou. Vocês poderiam estar em inúmeros outros lugares. É um sábado lindo aqui de sol. E todos nós estamos aqui, acho que, pelo mesmo propósito, né? Então, são essas pessoas, são as pessoas que buscam conhecimento que vão mudar o nosso país, que é o que a gente precisa nesse momento. E eu acho que é muito bacana de dizer e reforçar aqui que quando eu escuto o João falar, acho que ninguém se conecta por acaso, né? Porque quando você vai conhecendo pessoas que têm o mesmo propósito, os mesmos valores, são essas pessoas que você começa a se relacionar, são essas pessoas que você começa a ter amizade. E as melhores pessoas para vocês poderem se conectar hoje são as pessoas que estão aqui. Porque elas estão buscando a mesma coisa que você, estão vibrando na mesma frequência que você. E é isso que a gente precisa, porque todos nós temos um papel de educação. Então, a gente fala muito sobre o papel da educação financeira, sobre mudar essa realidade que o João bem colocou sobre o empresário, sobre a imagem dele, mas isso começa aonde? Isso começa dentro de casa, isso começa na nossa roda de amigos, isso começa dentro da nossa empresa. Todos nós temos esse papel de educação. Isso começa, de fato, dentro também da realidade dos pais. Então, eu venho do mercado financeiro, né? Estou há 18 anos no mercado financeiro. E daí, quando pergunta quando que você começou a empreender, ou por que você começou a empreender, é que eu tive também o privilégio de ter pais que sempre foram empreendedores, casaram muito cedo. Então, eu cresci, né, vendo os meus pais trabalhando e empreendendo e fazendo negócios.
Eles não tinham muita grana. No meu caso, a minha mãe começou fazendo roupa para minha irmã, porque ela tinha muito bom gosto, mas não tinha grana para comprar. E daí as amigas começaram a gostar. E ela começou a vender para as amigas, depois montou loja, confecção. Quando eu nasci, eu sou caçula, ela já trabalhava. Então eu tive um exemplo também muito forte dentro de casa, não só do meu pai, mas da minha mãe também empreendendo. E ela fazia isso porque ela queria ter a liberdade de ter as coisas que ela queria, né, sem depender de outras pessoas. E isso é muito legal, porque daí eu cresci no mundo da moda. Tive já horta de alface, vendia geladinho, como todo mundo que cria aí coisas quando é criança, né? Você tem uma liberdade dos pais. Hoje não pode falar de trabalho dentro de casa, que já vem aí uma objeção em relação a isso. Mas que incentivava. E eu nasci no interior, né? Porto Feliz, 50 mil habitantes, você pode brincar de um monte de coisa. Na horta de alface era maravilhoso, porque o alface nem estava tão bonito assim. Eu ia vender por 50 centavos, pagava uns 5 reais, né? Porque a avó que compra, a tia, todo mundo, né? Então é maravilhoso empreender quando você é criança, né? Você acha que é fácil, inclusive, você criar essa mentalidade. Mas eu cresci entendendo que eu ia para o mundo da moda. Minha mãe tinha roupa infantil, a minha avó de adulto, e eu cresci no meio dos tecidos e ia montar uma moda teens, que ainda acho que é um gap que tem no mercado, que é aquela fase entre a criança e o adolescente, você não sabe direito que tipo de roupa que você vai vestir. E daí eu falei, poxa, todo mundo reclama para montar empresa no Brasil, apanha, e não sei o quê, e faz tudo certo e vai tomar um processo trabalhista na cabeça, e daí tem tributário, tem isso, tem aquilo. O que estuda para você montar empresa? E eu fui estudar administração de empresas, porque era para mim o mais lógico. Apesar que todo mundo, no primeiro dia de aula ali, o professor pergunta quem queria estudar DM aqui, e todo mundo fala assim, não, eu não sabia o que ia fazer, fui estudar DM. Então, no meu caso, eu acabei estudando ADM para montar uma empresa. Só que no primeiro ano de faculdade, meu irmão também foi fazer ADM, e o professor dele da faculdade, o professor Gentil, eu brinco que fez essa gentileza de apresentar a Bolsa de Valores para ele. E daí o meu irmão eu e ele sempre fomos muito unidos. Ele era meu sócio já na horta de alface, então ele me convidou para conhecer a Bolsa de Valores, e eu vi aquele monte de gráfico, eu falei, pô, eu vou fazer moda, o que tem a ver isso daqui comigo? E daí eu entendi que não era tão difícil quanto a galera vendia a ideia, que basicamente é como tudo na vida, você estuda, você aprende e você evolui. E era comprar barato e vender caro, como todo mundo faz em qualquer negócio. Quer ter lucro, você precisa, de fato, comprar mais barato do que você vende. Então, basicamente, não era tão complicado. E eu peguei e me dediquei a aprender isso. E daí eu percebi que as pessoas falavam de uma forma complicada e que eu sempre gostava de traduzir. Então, eu me vi, né, nesse papel de sempre dar aula, de falar, de ajudar. Né? Na faculdade, fazia a mesma coisa. Então, ajudava as pessoas dentro da minha turma ali a ir bem na prova. Passava bastante cola também, mas ajudava. Meus professores que escutam isso hoje ficam tudo pé da vida comigo. E daí eu ajudava eles a entenderem, então eu traduzia. Então, isso era um papel que eu fui me encontrando. Eu acho que também é importante de falar isso. O empreendedorismo é você ir se descobrindo. Ele começa muito mais pelo autoconhecimento do que qualquer outra coisa. E hoje em dia, eu escuto muitas pessoas falando assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você vai começar a empreender, você é mulher empreendedora, você tem que estar na frente das câmeras. Ou as meninas estão bombando, você tem que fazer isso também. Mas às vezes você não gosta, ou não é uma habilidade sua natural. Por isso que, inclusive, durante essa jornada, eu fui buscar mais autoconhecimento e tem um teste que eu aplico para todo mundo que eu invisto no Shark e todo mundo que trabalha comigo, que chama ADV. Ele é um DISC melhorado. Ele gera 78 páginas sobre você. Então, ele mostra quais são as suas habilidades naturais e quais você está se adaptando. Imagina que eu fosse uma pessoa extremamente cautelosa trabalhando com um mercado de alto risco. Então, ou seja, você vai se adaptando, você vai gerar frustração, depressão, ansiedade. Então, acho que é importante também da gente fazer as pazes com a gente mesmo, né? Tipo, do autoconhecimento, da gente entender aonde a gente vai empreender. Porque qualquer coisa que você coloque a mão com vontade, que você coloque paixão, que você coloque dedicação e que você, de fato, estude, porque não tem como você empreender, você dar certo sem estudar, você vai ter sucesso. Então, acho que é bem importante dizer isso. E assim como o João, né, eu fui ali, obviamente, quando começou o Shark aqui no Brasil, né, até foi curioso que começaram a falar que eu tinha perfil para estar no Shark. O Shark nem estava aqui ainda no Brasil, eu fiquei lisonjeado, que era uma piveta, 20 e poucos anos, falando, não, você vai estar no Shark. Vocês estão doidos, né? E daí o Shark veio para o Brasil, ninguém me conhecia. Depois eu comecei a dar muitas palestras, falar muito, etc. E daí veio o convite do Shark. E lá eu vi também uma oportunidade de passar uma mensagem. Porque, assim como tem um preconceito, né, um trauma em relação ao que é um empresário no Brasil, mercado financeiro nem se fala. É como se a gente fosse os capitalistas sanguinários e a gente fosse morder a cabeça do outro ali. Então, eu percebi isso, inclusive, depois que eu gravei o programa,
que vai pro... Antes só ia pro canal da Sony. A gente não tinha nem a chance de ter o feedback de vocês, né? Hoje, com o YouTube, tem o ônus e o bônus, né? Porque qualquer coisa que a gente fala ali, vocês comentam e tudo mais. Então, assim, você pode até se queimar um pouco pela exposição que você acaba tendo. E foi algo que eu pesei. Porque eu falei assim, poxa, mas eu já estou aqui no meu mercado, eu já estou ganhando dinheiro, eu já estou fazendo as coisas que eu gosto, por que eu vou para frente das câmeras, onde as pessoas, inclusive, podem me julgar ou questionar o que eu estou investindo? Só que daí entra um ponto, que eu li uma das mensagens lá no YouTube, assim, Carol do mercado financeiro, o que ela entende de empresas? Essa foi, para mim, o mais curioso, né? Não, são só 400 na Bolsa, mais em todas do mundo, e etc. A gente quase não estuda nada ali, né, para investir na Bolsa. E segundo, foi essa sensação de que o mercado era justamente algo muito técnico, só números, não tem um relacionamento com pessoas ou com negócios, com empresas. E lá eu tenho a chance, sim, de pegar o dinheiro que eu ganhei no mercado financeiro, que eu ganhei na minha trajetória, e colocar no sonho de outras pessoas que acreditam e que podem, de fato, mudar o nosso país, que é exatamente o que o João colocou aqui, que é apoiar o empreendedorismo, que é apoiar as pessoas que têm essa coragem de ser a última na fila. Porque é se sobrar, quando sobrar, que você vai ver aquele resultado. Então, ali, a gente está buscando isso, muito mais do que negócios. E, assim, por isso que eu falei que eu acho que nada é por acaso, a gente se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito. Se eu chegar para o João e falar assim, olha, eu tenho um negócio aqui multimilionário, provavelmente ele vai pensar, eu já sou multimilionário, por que eu preciso desse negócio? Então, ou seja, não é só pelo número, ou pelo negócio, ou pelo financeiro, mas é o que você vai fazer que, de fato, vai me motivar a, inclusive, estar com você. E daí a gente estava até falando aqui embaixo sobre isso, que é uma linha tênue entre você responder com propriedade e você responder com arrogância. E que é o que cada vez mais está acontecendo. O empreendedor, eu sei, você sabe tudo, né? Então, por que você foi no programa? Então, o que você está fazendo aqui? Porque lá não é um financiamento. Isso você vai no banco, tem vários tipos de linha, tem outras formas de captar dinheiro. Se você vai para o programa, é um smart money. É você estar aberto, você ter a humildade de escutar. E um grande mentor disse uma vez, fique rouco de tanto ouvir. Cara, quando eu tinha 18 anos, ele falou isso para mim e ficou martelando na minha cabeça. Porque, e de lá para cá foi o que eu sempre busquei. Se você quer empreender, primeiro, não precisa ser solitário. Olha isso aqui. Isso é a maior prova que não é solitário. A gente tem um monte de gente aqui para nos ajudar, para compartilhar, para você aprender com o erro dos outros e para você poder evoluir, para você fazer negócios, para você fazer parcerias, para você poder torcer pelo empreendedor. E daí você percebe que muitas vezes não, as pessoas se colocam numa posição ali de solitário e de apanhar sozinho e é desnecessário. Então o programa ele também é bem importante de dizer que ele é educativo, porque ali até o não, gente, o não é o que mais ensina. Muitas vezes, eu vejo até depois do programa as pessoas falando, tá vendo, vocês perderam um baita de um negócio, vocês deram um não e a pessoa deu certo. É tudo que nós queremos, que a pessoa dê certo depois. Afinal, se ela tomou um não ali, é porque ela precisa pivotar alguma coisa no negócio dela, ela precisa melhorar para ela poder evoluir. Se a gente dá sim para todo mundo, se a gente é muito bonzinho ali, que às vezes o João briga comigo e fala que eu estou dando mentoria, né? Então... a gente não vai educar também quem está assistindo. E quem chegou até lá, poxa, olha quantas pessoas queriam estar naquele lugar. Então, é uma das coisas que a gente também provoca. Eu coloco todos os meus investidos num grupo do WhatsApp e na primeira reunião eu já falo, olha, você não está só pegando meu dinheiro e meu tempo. Você está pegando o espaço de uma pessoa que poderia estar fazendo a diferença no nosso país. E é isso que a gente precisa lembrar, que também empreender é responsabilidade. É você entender que você tem que dar certo porque você impacta outras pessoas, você motiva, você inspira seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores. Então, é um assunto muito sério. E só para finalizar aqui, pessoal, vamos reforçar que empreender também não é só montar CNPJ. O intraempreendedorismo precisa ser enaltecido. E o empreendedorismo também social. Hoje, eu sou sócia fundadora de 2 institutos, né? Um de empreendedorismo, que é onde eu conheci e encontrei o João, e outro de educação financeira. Eu criei um desenho animado que a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas, porque, poxa, se o problema é educação financeira, se o problema é falar sobre dinheiro, o que eu, Carol, que vivo isso todos os dias, posso fazer para colaborar? Porque só dar palestra, gravar vídeo, não vai resolver. A pessoa já está traumatizada, ela nem abre o vídeo, ela nem quer saber sobre dinheiro. As pessoas não conversam sobre dinheiro dentro de casa. Imagina que vão assistir uma aula ou vão parar numa palestra, não param. Então, ou seja, como que a gente resolve o trauma?
Então eu fiz um movimento de um game e agora um desenho animado. E eu estou dando esse exemplo porque todos nós podemos fazer um pouquinho. A gente pode ter um impacto na sociedade através do que a gente já sabe fazer. Então o teu negócio, o que você está empreendendo, a atividade que você está fazendo, como que você pode colaborar com mais pessoas? Porque, de novo, pessoal, eu acho que a gente tem que lembrar que o nosso país é nosso. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. E se a economia trava, é porque a gente não está falando sobre dinheiro, a gente não está falando sobre endividamento, a gente não está torcendo, inclusive, para as pessoas darem certo. Muitas vezes é isso que a gente vê. Poxa, tem um concorrente, tem que quebrar, tem que dar errado. Óbvio que você não fica torcendo para todo mundo que está ali do seu lado. Mas você tem que sim torcer para o empreendedor dar certo. Tem um monte de empreendedor que eu não gosto, mas eu fico torcendo para a empresa dele dar certo. Afinal, ele gera emprego, ele gera negócios, etc. Então, acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. De novo, parabéns e parabéns para vocês que estão aqui em pleno sábado, porque nós, juntos, estamos mudando o nosso país. Deixa eles falar, né, meu? Vamos deixar... Bom, vou tentar ser um pouco mais breve, né? Até porque eu não tenho toda a bagagem aqui que eles têm aí de experiência e tal. Para mim, até... obrigado, Sheila e Bebel, por me colocar aqui junto do Sharks aqui, né? Achei que ia ser separado quando ela falou, né? É que você já é o Baby Shark, é sucessão já. Exato, então... E aí... E é a primeira vez que a gente está participando junto, né? A gente já palestrou nos mesmos eventos algumas vezes, mas não junto. Então, acho legal, até se eu falar alguma coisa errada, você tá aqui do lado pra cutucar. E, um pouco da minha história, né? Não sou conhecido aí como eles. Eu sou empreendedor hoje, eu tenho uma rede de salão de beleza, uma franqueadora também, então comecei aí a estudar muito mercado de franquia. Temos uma franqueada do Mega aqui, não sabia que você ia estar aqui, então, estou feliz com isso. E antes disso, bem no começo, eu me formei na faculdade, não queria trabalhar com meu pai, aquele filho meio rebelde, que não vou conseguir alguma coisa, não pelo meu pai, eu vou fazer por mim. E aí conheci uma pessoa que me indicou, fui trabalhar no Bradesco, né? Virei CLT, fiquei 2 anos lá no Bradesco, no Banco Next, que foi uma experiência incrível para mim, e entendi que as pessoas têm formas diferentes de pensar em relação ao trabalho. E eu quero dizer assim, tem aquela pessoa CLT, não tem nada de errado com isso, mas a pessoa CLT com cabeça CLT que não tem a cabeça de empreendedor, de querer fazer como os empreendedores têm, né? Um exemplo disso, eu tinha equipe, tinha uma chefe minha, e ela se desligou do banco, se aposentou, e eu cheguei para a menina que trabalhava comigo, que estava lá há 10 anos, e falei, oportunidade para você virar, né, a gerente do departamento e tal, assim, foi como eu pensei. Ela olhou para mim e falou, jamais, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Como não? Né? Você vai ganhar o dobro. Não, tem que ficar aqui até 7 da noite, tem que responder para diretor, tem que isso, tem que aquilo, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não é, as pessoas não têm a mesma cabeça, né? E ela realmente quis dizer isso e não subiu e não quis, enfim. E aí, eu sou uma pessoa empreendedora, né? E os empreendedores são pessoas impacientes, eu acho. Querem que as coisas aconteçam muito rápido. Eu já cometi muitos erros até dentro do Mega por querer ser muito rápido. E lá no banco era tudo muito lento. Muita burocracia, nada pode e tal, era tudo muito, muito devagar. As pessoas lá são uma peça muito pequena dentro de uma coisa muito grande. E quando você está empreendendo na sua empresa, você, né, precisa lidar com mais áreas e fazer muito mais coisas. Aí eu saí dali e falei, não, isso aqui realmente não é para mim. Saí de lá e aí meu pai me chamou um dia e falou, vamos montar aqui um fundo para a gente investir nas empresas do Shark e tal. Já tinha algumas empresas, né? Acho que era a 3ª temporada, então era meio começo ainda. Tinha umas 15 na época, eu acho. E aí comecei a trabalhar com isso, comecei a gostar, comecei a ter contato com empreendedores e comecei a ver ali, realmente o cara tem que fazer tudo. O cara é o marketing, o cara é operações, o cara é o financeiro, o cara é tudo, né? E é isso, a vida do empreendedor é essa, principalmente do pequeno, né? E aí, começamos e tudo mais. E eu falei, vamos montar um fundo e tal. Comecei a estudar fundo de private equity, venture capital e tal, para a gente estruturar isso, trazer investidor e investir nessas empresas, porque os únicos investidores das empresas que tinham eram a gente. Algumas fechamos, outras a gente vendeu e tal, começou aquele processo normal. E aí tinha uma que era o Mega, que se destacava lá, que era a rede de salões, eram 5 salões na época, então era pequeno. E aí eu gostei do negócio, eu vi oportunidade, principalmente no mercado, porque eu olhei o mercado e falei, é um mercado muito grande, que é o mercado da beleza, com players muito pequenos. Ou seja, não tem redes grandes de salão, né? Como tem outros mercados, aí sempre tem um cara muito, muito grande. E no mercado da beleza não tem. Então eu fiz um plano e falei, dá pra gente montar aqui
a maior rede de salões de beleza em 4 anos. A maior rede de salões do Brasil. Sim, ou seja, um negócio que veio pelo Shark Tank e a gente vai montar, vai ser o maior do Brasil em 4 anos em número de salões em rede. Né? Porque, por vários motivos, mas assim, não tem um cara grandão lá no mercado, a gente vai passar isso. E aí, entrei para dentro, todo animado, e recebi de brinde uma pandemia no primeiro mês. Né? Ou seja, como na operação. E aí, enfim, todo aquele... Foi um presente, um belo presente. E aquele caos todo que virou, e eu comecei a entender ali, de fato, o que era a vida do empreendedor. Não era aquelas mil maravilhas que eu achava. E teve uma vez, só depois eu volto para a história, eu fui numa aula da GV, de empreendedorismo. Né? Um professor me chamou, eu fui lá, e ele botou no telão assim, ele colocou assim na tela, né? O que é empreendedorismo para você? Eu não tinha começado a falar ainda. Ele chegou para os alunos, eu estava do lado dele, assim, falou: o que é empreendedorismo para vocês? E os caras começaram: para mim é mudar o mundo, para mim é um propósito de vida, para mim sei lá o quê. Aí ele olhou para mim e falou: João, é para você? Eu falei: meu, não é nada disso, é se fuder muito e ter resiliência e não parar. Porque, 3 anos que eu trabalhei no Mega, eu só pus dinheiro, né? As pessoas acham: você é filho do João de boa, ele vai ficar pondo à vontade lá, vai nessa. E não é nada. E porra. Calma. Eu falei: cara. Falei: meu Deus do céu, mas a galera tem uma visão assim muito diferente, tal. Tô brincando, assim, toda a ajuda que teve, mas cara, Não para de me foi ajudar. muito, foi bem. Não foi tão à vontade, mas Teve ajuda, né? E aí, cara, eu vi tudo isso e falei: realmente as pessoas precisam começar a ter essa vivência para entender. E com o tempo eu fui amadurecendo, ouvindo mais. No começo eu concordo que eu ouvi muito menos, eu fiz muita coisa que ele me falou para não fazer. E depois tive que ir lá pedir a ajuda, né? Cara, tive que pedir ajuda. Falei: eu não tinha o que fazer mais. Falei: cara, acabou a minha ajuda. Acabou, ajuda, acabou, mas... Você dá um pouco de ajuda. Mas assim, e eu fui aprendendo muito, ouvindo mais, né? Aprendendo a ouvir mais, a ter um pouco mais de paciência. As coisas vão acontecer, mas as coisas vão acontecer no tempo delas. Assim, tudo tem seu tempo, não é? As coisas não são do dia para a noite. Dinheiro não resolve tudo. Eu já vi empresas aí fazendo captação de milhões e milhões, queima dinheiro a vida inteira até acabar e não vai para frente. Então, eu também entendi isso e comecei a olhar mais para dentro, para a operação, tudo. E sempre olhando o crescimento, né? Buscando crescimento. Então, como o meu negócio é um negócio de franquia, a gente começou a estruturar e falou: precisamos crescer e crescer via franquia. Esse é o propósito. Eu estava olhando muito unidade própria, muita coisa própria, porque era o que pagava a conta na época. O empreendedor tem que tomar cuidado para não ficar cego, porque às vezes eu gosto daquele exemplo eu esqueci como é que chama aquele negócio que o cavalo usa aqui, né? Ele só consegue ver reto, ele não consegue ver ao redor dele. E às vezes acontece isso, você fica muito preso à operação do dia a dia, né, vendendo o almoço para pagar o jantar e tal, e você não consegue enxergar o que de fato vai fazer você sair daquela situação. E aí foi isso com o tempo que eu comecei a ver, falei: eu estou muito focado aqui, e não é aqui que vai resolver meu problema, é aqui. E aí a gente começou a mudar o negócio, a inverter, e aí tudo começou a fluir de uma forma muito, muito melhor. Então, eu estou bem animado, feliz com a experiência aí de empreender. Óbvio que teve toda a ajuda aqui, né? Todo jantar lá em casa é uma mentoria também. Eu sempre chego: você não sabe o que aconteceu hoje, Aí já vai falando. No começo ele me falava que eu não prestava atenção porque eu não estava pagando. Ele falou assim: como é de graça, ninguém dá valor, né? Então, as pessoas pagam para falar comigo, eu te falo de graça e você não ouve. Então, depois das coisas começaram a acontecer, eu comecei a ouvir mais e falar: nem sempre a gente está certo nas coisas. Eu achava que eu sabia de tudo, que estava certo. E vi que o tempo que não é assim, porque, né, empreendendo, né, a empresa não perdoa. Se você cometeu erro, você vai pagar por aquilo, você pode ter certeza. Então, também consegui. Foi uma lição que eu também aprendi. Bom, acho que... Eu vou pedir vocês que compram empresas de diversos segmentos, fazer minhas colinhas aqui, que eu acho que todo mundo está a fim de ouvir. Vocês que compram empresas de vários segmentos, quando vocês compram...
né, que a gente está falando de tinta, daí tem o salão, Carol também que investe. Até, Bel, a gente estava com a Carol no dia que ela fez o lançamento, lembra do desenho? A gente estava, maravilhosa. Quando vocês compram todas essas empresas diferentes, qual o formato de estruturação que vocês têm? Se tem uma estruturação meio chave, né? Porque geralmente elas vêm, né, ou pequena, ou média, ou desestruturadas, que vocês vão e dão toda essa lapidada para elas começarem a fazer dinheiro. Como que vocês têm um formato que, tipo, entrou aqui, tem uma administração melhor, um jurídico melhor, um financeiro melhor? Como que vocês organizam cada empresa que vocês têm? Ó, já consegui fazer uma aqui. Boa. Agora vou ter que pensar em outra. Eu acho que cada Shark ele tem um perfil ali depois do Shark, mas eu acho que é unânime. Óbvio, a gente faz uma due diligence, né, para fazer uma análise da empresa, dos documentos, etc. Como eu brinco no interior, né, puxar capivara para saber, matou ninguém, tem um processo. E daí a gente vai entender qual é a situação da empresa. Sim, no geral, vamos lembrar, né, gente, o programa ele não é muito para startups, ele é muito mais PMEs, pequenas e médias empresas que vão lá, né, e a maioria está desorganizado, né? Então, assim, no meu caso, a primeira coisa que eu já admito que o financeiro deve estar desorganizado, nem vamos brigar por isso, então vamos organizar aqui primeiro. Então, vamos organizar as planilhas, etc., porque, de novo, assim, contra números não há argumentos, né? Então, se eu não souber os números, se eu não entender ali a situação da empresa, fica difícil da gente fazer qualquer coisa. Então, a gente já fala, não, eu quero dinheiro aqui, eu quero aporte semana que vem, porque eu quero escalar o negócio, que eu vou colocar no marketing, vou fazer isso, vou fazer... Calma, deixa eu ver que situação que está a tua empresa. Não dá para eu pegar e passar receita ou treino para você melhorar a tua performance na sua saúde se eu não fizer um exame de sangue. Então, vamos entender qual é a realidade da empresa. Eu acho que esse é o primeiro passo. E daí, depois disso, a gente vai começar a criar todo um cronograma, né, de como vai ser feito, como que a gente vai melhorar a empresa, quais são as dores, o que ela mais precisa no momento. Para facilitar a minha vida, inclusive, eu criei um ecossistema ali onde eu coloco todas no mesmo bolo, né, no mesmo grupo. Então, tem mentoria de sábado, etc. E montei uma aceleradora para facilitar a minha vida e um CC, um Centro de Serviço Compartilhado, mesmo porque, no meu caso, eu não posso usar a estrutura da Atom, minha empresa de capital aberto, então eu não uso jurídico, marketing da Atom, então eu tive que montar uma estrutura paralela para poder ajudá-los a fazer isso. E no final do dia, esse poder do grupo ele é muito interessante, né? Porque, vamos lá, se todo mundo aqui precisa, sei lá, de assessoria de imprensa, de jurídico, de contador, se a gente for contratar todo mundo junto, sai mais barato. Então, ou seja, esse grupo, né, esse poder de negociação do grupo, ele é muito importante para que a gente possa acelerar aqueles negócios. E o que, sim, eu entendi também é que todos nós vamos mentorar. Então, eu aprendo com eles aprendem comigo, e assim é uma troca. Então, não só de colocar o Shark como um mentor, eles têm acesso a mim, mas também de pegar e eles se mentorarem. Então, eles lá no grupo do WhatsApp, às vezes eu vou ler, eles já resolveram. Ah, qual que é a plataforma CRM que vocês estão usando? Eles trocam lá, eles resolvem, eles fazem parceria, eles fazem negócios. Teve várias que eu investi que são de esporte e saúde, eles estão fazendo já eventos juntos. Então, já estão fazendo um torneio de beach tênis, porque o beach venceu. Então, a gente já está fazendo... Lá o Jorginho foi no programa, né? Acabei investindo em empresa de raquete, não sei o quê, por causa do Filma Eu, que eu já tinha investido. Então, ou seja, eu vou conectando uma coisa com a outra que eu investi ali e vou facilitando a vida deles e a minha. Então, ou seja, eu acho que isso é bem importante de dizer e que você não precisa nem ir para o Shark para fazer isso. Você pode aqui, né, criar um grupo e vocês se ajudarem, que eu acho que é um ponto bem importante. E, principalmente, pessoal, é de respeitar essa questão do processo, de você entender qual é a realidade da empresa, organizar o financeiro. Muitas vezes, as pessoas elas estão tomando decisões, igual o João ali colocou, né, o Joãozinho, de você não estar enxergando para onde você está indo, porque você está no dia a dia ali. E, às vezes, você está na estratégia errada. Né? Então, porque você não olhou direito os números, as margens, etc. E aquilo não faz sentido para o negócio. Ou, muitas vezes, vai te dar mais trabalho do que deveria. Que eu acho que é o ponto importante também. A gente gasta muito tempo ali só executando. E a gente tem que passar mais tempo montando a estratégia, entendendo. Mesmo porque aqui todo mundo só tem 24 horas. Então, ou seja, quanto vale a sua hora? Onde que vale mais a pena você dedicar o seu tempo e etc. E eu já cansei de ver negócios ali que são pivotados 100%. E eu aprendi muito com o João. Tanto que, né, quando eu entrei no programa, a primeira pessoa que eu falei, né, liguei para o João e falei assim, fui convidada aqui, convocada para o Shark. Vamos almoçar que eu quero saber tudo como acontece depois, o que você faz, o que você não faz, etc. Por que eu vou inventar a roda? Ele está lá faz 8 anos.
Então, ou seja, deixa eu aprender com quem já está lá, deixa eu ver o que ele já fez. Pô, o que você já fez? Já teve algum caso que teve que pivotar inteiro? Aí contou, sim. Então, ou seja, então tem cases, inclusive do próprio Léo, que está decolando ali, mas que teve que remanejar algumas coisas. Então, eu acho que é bem interessante falar isso, né? Que o primeiro passo é entender qual é a realidade e montar esse processo para que ele possa ser melhorado. Gente, o João tem que responder, né? Desculpa. Não, pode perguntar alguma coisa. Porque a minha resposta é bem diferente da Carol. Não que a dela esteja errada, a dela é importante, isso faz parte. Mas eu sou varejista, né? Eu olho para o negócio. Tudo que ela falou é super importante, mas aquilo acontece se você tiver um negócio, né? Então eu comparo muito uma empresa. Eu gosto da coisa muito simples, né? Eu sou uma pessoa que gosto de tudo que seja resolvido em menos de uma folha, escrito ou explicado em menos de uma folha de papel. 4, 5, 6 linhas, seja objetivo, direto. Começa pelo fim, depois a gente constrói a história. Então, o que eu gosto, né? o que eu presto atenção? Eu presto atenção naquilo que a pessoa está apresentando, o que ela está de fato, qual é o tamanho do mercado e qual é o produto dela. O que ela está apresentando para mim? Não adianta ela ter um bom financeiro, ela ter um bom jurídico, ela ter um bom fiscal, ela ter tudo isso se ela não tiver um bom produto, né? Eu comparo empresas, né, negócios, empreendedorismo, com a história do sanduíche de hambúrguer, né? Do que é feito um sanduíche de hambúrguer? Vamos? Um sanduíche de hambúrguer é feito de carne e queijo? Não. Sanduíche de hambúrguer é feito de carne e pão. O resto é tudo acessório. Ou seja, o queijo, a alface, a maionese, o ketchup, o bacon, tudo complemento. É o que a Carol realmente é muito importante, porque ela complementa, ela melhora. Mas se você não tiver a carne e o pão, você não tem um hambúrguer. E o negócio é a mesma coisa. Se não tiver produto e venda, você não tem um negócio. Ou seja, você precisa ter produto, ou produtos, né? E venda. Canais de venda ou algum formato, alguma coisa que realmente tem. Ou seja, para você ter venda, você tem que analisar o mercado. A Carol deu exemplo aqui da Decor Colors, que é uma empresa de tinta, né? Uma fábrica de tinta. Extremamente competitivo, o mercado na mão de duas grandes multinacionais, que detêm 60% do mercado, 31%, 32% cada uma delas. E mais duas. Uma multinacional que tem mais 6,5%, outra nacional que detém mais 6%. O que sobrou? Sobrou menos de 20%, que está brigando aí entre 800 a 1.000 fábricas mais de tinta que existe por aí. Que mercado é esse que você vai entrar, né? Então, o que eu olhei? Se ele tinha produto e tinha venda. Ou seja, se ele ia ter canais e tem condição de vender e produto. Ou seja, todo mundo, quando você olhar para trás, tudo que você tiver aí olhando, vocês olharem, tudo que tem, vai tinta. Olha o tamanho desse mercado. Gigante. Então, o que eu olhei? Eu olhei só para isso, e lógico. E o empreendedor, a pessoa, quem está à frente, ela conhece, ele é um líder, ele tem conhecimento do negócio que ele está fazendo? Isso, para mim, é o mais importante. De novo, super importante o que a Carol falou. Lógico, precisa fazer tudo isso, mas isso, gente, é muito fácil para a gente colocar. O difícil é eu colocar o produto e a venda. Isso é o mais difícil. Então, o que eu olhei, e na primeira reunião que eu tive com ele, é um case interessante, porque muitas vezes vocês podem estar com uma fábrica de tinta na mão, ou coisas parecidas com isso, e não estão conseguindo escalar, porque vocês estão fazendo mais do mesmo. Ou seja, se você sempre continuar fazendo a mesma coisa, você terá sempre os mesmos resultados. E, às vezes, você precisa fazer diferente. Quando a primeira reunião que eu tive com ele, depois do Shark Tank, foi o maior investimento do Shark Tank, que foram 10 milhões de reais, e nunca tinha tido ninguém chegando lá pedindo 8,5, levou porrada de todo mundo, no final saiu com 3 propostas de 3,5, e para não ter conversa eu tive que pagar 10, né, para resolver, porque eu vi que o mercado era grande. Mas na primeira reunião, que a gente pode fazer um due diligence, como a Carol falou, vai lá para ver, levanta a tal da capivara, né? Capivara e tal, aquela história.
Quando eu sentei com ele, o grande venda dele era o seguinte: olha, eu já estou em 700 lojas no Brasil inteiro, lojas de tinta, já abri esse mercado, tenho 700 clientes, vou crescer, já tenho esse produto, quero desenvolver mais um produto, assim. Falei, legal. Só que é o seguinte, eu vou te passar a minha visão que eu quero fazer com esse negócio. Essas 700 lojas que você acha que é demais, para mim não vale nada, eu quero que você jogue isso fora. Ele me olhou com os olhos assim, eu falei, para mim isso não vale nada, porque o que a gente precisa ter é distribuição. Não adianta a gente estar vendendo na loja dos outros, que eu vou estar ali competindo com essas grandes multinacionais, com essas empresas que detêm 70, 80 e tantos % do mercado. Eu não vou ter espaço para crescer dentro disso. Adapte, coloque isso que eu estou falando e tenta adaptar no negócio de vocês. O que eu fiz? Falei, não, nós vamos criar a nossa rede de distribuição. Porque quem detém a distribuição, detém um negócio na mão. Nós vamos fazer a nossa rede de distribuição. Porque esse negócio de loja de tinta está completamente ultrapassado. Vocês já entraram numa loja de tinta? Sim ou não? Muitos entraram, outros não. Quem entrou na loja de tinta, o que vocês encontraram lá? Não, vocês encontraram um monte de lata. Verdade ou mentira? Uma loja de tinta é uma loja de lata. Se vocês quiserem saber quais são os modelos de lata, tipos de lata que existem no mundo ou no Brasil, se vocês quiserem fazer um brinde de final de ano, quando vocês são super criativas, colocar dentro de uma lata, vai numa loja de tinta, vocês vão ver todo tipo de lata e falar, essa lata que eu quero para fazer meu brinde de final de ano. É por isso que eu comprei a Casa das Latas. Então, a Carol até comprou um negócio chamado Cadê Casa o das microfone Latas, da Carol? né? Ela comprou um negócio no Shark Tank. Eu comprei. Você sabe o que eu encontrei quando eu visitei a fábrica? Desculpa te interromper. Ah. A lata da Decor. Então, tá vendo aí? Você já é cliente. Tá vendo? Então, você vai numa loja de tinta, é uma loja de latas. Então, se você quiser comprar latas, você vai lá. Mas quem vai numa loja de tinta, ela quer comprar o quê? Ela não quer comprar tinta também. Ela quer comprar uma parede pintada, transformada, decorada. Porque a tinta não vale nada, a tinta é o meio. O que você busca é o fim. Você não quer levar a tinta, você chega na minha casa, olha, eu tenho tinta aqui, que bonito que vai ficar. Não, você quer mostrar a parede bonita, como é que ela ficou. Ou seja, você quer comprar uma parede pintada. E as lojas de tinta são uma porcaria. Bom, ele era, há 13 anos, ele 14, agora tem 15 anos que ele é do mercado de tinta, lojista de tinta, ganhou dinheiro, tem a sua casa, saiu do nada, comprou casa muito boa, anda de Porsche, um empreendedor de sucesso, montou uma fábrica de tinta, vendendo tinta numa loja que eu estou falando para ele que é uma porcaria. Pô, ele falou, esse cara está louco. Foi daqui para Itu, que é a cidade dele, me xingando. Ele confessou isso. Voltou, depois de uma semana, e falou, quero ouvir mais. Eu falei, então, porque eu acredito em você, eu fui atrás de você, no programa. Olha, eu vejo assim, assim, assim. Até porque você tem um bom produto, ele é inovador. Você tem um cimento queimado em várias cores, com um brilho que dá um efeito aveludado muito bacana. Produto você já tem. Você não tem distribuição. Mesmo quem tem um mau produto, ou um produto que não é tão bom, questionável a nível de qualidade, quando tem distribuição, ele vai muito bem. A maior pizzaria do mundo, para mim, não é a que faz a melhor pizza. A maior hamburgueria do mundo, para mim, também não é a que faz o melhor hambúrguer. Mas ela é a maior do mundo, por quê? Porque ela vende no supermercado? Porque ela vende na... Não, mais acessível. Não, é porque ela tem a rede de distribuição. Ou seja, quem detém a distribuição vai ter sucesso. Então, legal, vamos fazer. Mas como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma rede de franquias de lojas de tintas. Mas com um produto só, porque esse produto já é o suficiente para a gente estar fazendo. Bom, começamos a conectar cada vez mais ele nas mídias sociais, ou seja, treiná-lo um pouco mais naquele modelo que a gente trabalha na Polishop, ou seja, fazer com que demonstre o benefício e não demonstre o produto, não o produto. O produto é o meio para você alcançar aquilo que você deseja. Ninguém acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo tomar um suco. A não ser que assiste a televisão do Polishop, né? Mesmo assim, lá ela vai olhar o suco, ela não vai olhar o produto. O produto é o meio. Né? Ninguém quer comprar uma panela, quer comprar uma antiaderência, que ela bota o ovo lá, não precisa usar óleo. Ninguém quer comprar uma air fry. Ela quer o quê? Comer frito sem usar óleo. É saúde, é tempo. Os 3 desejos
principais do consumidor é tudo aquilo que conecta com tempo, beleza e saúde. Ou saúde, beleza e tempo. Tudo aquilo que você entrega como benefício, uma dessas 3 coisas, as pessoas dão muito valor. Então, mostrei isso para ele, resumindo um assunto, para não ficar longo, mais longo o assunto das tintas. Um ano a gente ficou acertando, pivotando, lançamos mais 2 produtos, e nós estamos com 2 anos de franquia, abrindo lojas. Hoje nós temos, até a data de ontem, porque hoje ele esteve em São Paulo inaugurando mais lojas, até ontem nós temos 442 lojas. Em 2 anos. Para mim, eu não desconheço um case de tanta loja sendo aberta num prazo tão pequeno. E por quê? Porque temos produto e estamos desenvolvendo um canal dando oportunidade para pessoas empreenderem. Por quê? Porque o pintor, o arquiteto, o engenheiro, o construtor, ele só vendia até então mão de obra. A gente convida ele para vir ganhar também em produto, ou seja, na tinta. Ou seja, venha empreender conosco. Estamos dando uma oportunidade para as pessoas virem empreender conosco. Se tiver alguém aqui nesse segmento, nesse ramo, tem muita oportunidade de ser um franqueado da Decor Colors. Então, está feito o meu comercial. Vendedor. Mas, de qualquer forma, é um pitch. Então, de qualquer forma... E por quê? Porque essa pessoa já é uma consumidora natural e se relaciona com pessoas que naturalmente consomem esse tipo de produto. Aí nós lançamos a tinta emborrachada. Por que a tinta emborrachada? A tinta emborrachada custa mais que o dobro do que a melhor tinta que tem no mercado. E por que as pessoas compram ela? Porque ela não simplesmente pinta. Ela protege, ela blinda a parede da sua casa contra mofo, contra umidade, contra uma porção de coisa. O teto da tua casa, as suas telhas, tudo isso ela faz. Você pega um telhado antigo, você vai lá, pinta, você dá resistência, a telha já está podre, está ruim. Ou seja, produtos que entregam benefício. E aí tem as pedras de mica, que é pedras naturais, aí tem o efeito mármore, que você faz uma parede, parece... Ou seja, lançamos produtos diferentes e agora... Estamos continuando lançando, nós lançamos, esse ano terá mais ainda um lançamento, agora no mês de final de novembro, o ano que vem mais 3 lançamentos, logo no começo do ano. Por quê? Porque tem oportunidade, as pessoas que estão lá estão comprando mais produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Produto, o tempo todo eu estou falando de produto, e do outro lado estou falando de venda. Lógico que a gente tem departamento fiscal, jurídico, financeiro, tudo isso, mas isso não é o que as pessoas compram. O que as pessoas compram são os produtos e precisa estar fácil. Os franqueados estão reclamando, né? Porque tinha uma pessoa no Rio. O Rio cabe milhares de... Agora a gente já tem uma franqueada lá, reclamou. Poxa, o João agora só quer abrir um monte de loja e tal. Não sei o quê. Essa franqueada que reclamou está indo para a 4ª loja. Ela mesma está indo para a 4ª. É muito bacana quando você tem um franqueado indo para a 2ª, 3ª loja, porque demonstra que ela está ganhando dinheiro em uma. Lógico que ela imaginava que ela ia ficar no Rio com uma loja só. É impossível. Por que impossível? Porque eu preciso oferecer para o meu consumidor, para os consumidores, mais ponto de distribuição. Eu não posso ter uma hamburgueria só, uma pizzaria só para atender a cidade de São Paulo. É um sonho para o dono da pizzaria, mas é um horror para o consumidor. E nós temos que olhar... Vocês já ouviram, né? Que nós temos que olhar para o consumidor. Já ouviram isso? Só que isso está errado. Nós temos que olhar com o olhar do consumidor. Não é olhar para. É sendo um consumidor. O que você quer como consumidor? Você quer andar 6 quilômetros, 10 quilômetros para conseguir comprar alguma coisa? Não. Você quer ter praticidade de ter vários. Ou seja, é olhar com o olhar do consumidor. Essa é uma diferença. Então, quando eu estou lá, estou olhando todo o que a gente olha com esse foco. Com o foco do quê? De se tem realmente um produto e se tem oportunidade de escalar, de crescer, de fazer com que as coisas... Eu tenho muito essa visão. Eu tenho a visão de ajudar para escalar. E isso, lógico, o Léo, que está à frente da Decor Colors, né, ele fala, né, que ele brinca, né, hoje a gente tem bastante amizade, até porque 2 vezes por semana ele está em São Paulo, e ele fala, agora eu entendo, João, por que você fala tanto que o empreendedorismo transforma a vida. Na verdade, o empreendedorismo transtorna a vida. Porque antes, quarta-feira, eu ia
andar de wake na represa, e agora eu não tenho tempo para mais nada. Eu falei, pois é, isso mesmo, eu também não estou andando de wake quarta-feira, né? Adoraria, já poderia, mas eu não. Então, empreendedorismo é isso, né? Você ter prazer em fazer isso, não andar de wake, né? Pode andar de wake, vai lá no domingo, sei lá, 6 horas da manhã, para as 10 horas já está na loja de novo, vendendo tinta. Mas, enfim, isso é que faz, né? Quer dizer, transformações de vidas e transformações de negócios. Como? Você pivotando. Pivotei o negócio dele, mais ou menos, né? Ou seja, fomos para uma história de redistribuição. E vou dizer, vocês, em pouco tempo, vocês vão ver o que vai acontecer com o mercado de tinta no Brasil. Modéstia à parte, eu posso falar isso. Vão copiar o modelo da Decor Colors. Vocês vão parar de ver lojas de lata e começar a ver lojas de paredes pintadas. Você vai, quem não foi ainda, vá. Tem aqui pertinho até uma loja da Decor Colors para conhecer. O que ela é? São paredes pintadas com móveis na frente, ou seja, decoradas com os tipos diferentes de produtos, para você ir lá e ter uma visão, ou seja, uma percepção, uma experiência ali do que será aquela tinta na sua casa, o que será aquele produto aplicado na sua casa, porque você está buscando isso, né? Você não está buscando uma lata e você não está buscando tinta, você está buscando o resultado que o produto que vem dentro daquela lata vai ter. Então, as latas lá atrás no estoque, no metro quadrado barato, e a área de venda é uma área de experiência, uma área, inclusive, feminina, que foi outra coisa que não é uma loja de tinta, não é nada feminino. E nós queremos deixar nossa loja muito feminina. Por quê? Porque quem compra tinta é a mulher. Não, não é. Quem compra tinta é o homem, normalmente, é o pintor. Mas quem decide e até autoriza o homem a pintar a casa é a mulher, entendeu? Não tem jeito. Não vai ser... Ninguém, exatamente, quem manda nesse... Outro dia eu fui no escritório de um amigo, eu falei isso para ele falou assim para mim, não, inclusive aqui no escritório, estava tudo em ordem, a moça, ou seja, ela tem lá uma diretora dele, que foi lá, não, nós temos que pintar esse escritório, essa parede e tal, porque eu vi cimento queimado, nós temos que... E não era da Decor Colors, eu falei para ele, esse cimento estava feio. Nós temos que pintar o escritório e tal, ou seja, é a mulher que cuida disso, naturalmente, é dela isso, né? Ela gosta desse lado muito mais visual, ela é muito mais visual. Então, tendo uma loja que uma mulher vá, que a arquiteta, a decoradora leva o cliente lá, eu quero que nos espaços, a gente orienta assim, no nosso projeto, tem uma mesa para o arquiteto chegar, para mostrar, para demonstrar a planta, o projeto. Pode fazer outras coisas, tem o cafezinho, tem a água, tem tudo lá. Por quê? Porque às vezes a arquiteta nem tem o espaço, ou às vezes ela tem, mas o cliente não quer ir lá. Então, já vai numa loja de um fornecedor e ali ela tem essa experiência. Então, o que eu quero dizer? Tenha foco no produto e tenha foco na distribuição. Não fique sonhando com o resto. Porque se você não tiver um produto e não tiver... E não faz mal, empreender tem a ver com atitude, com ação, não tem a ver com aquilo que você sonhou um dia, montou. Se não está dando certo, faça outra coisa. Não tem problema nenhum, porque a essência, a base vai ser a mesma. Né? Toda a parte de montar o CNPJ, fazer isso, vai ser a mesma coisa. O que você precisa ter é produto e venda. Se você não tiver um bom produto e não tiver canais de venda e distribuição muito bem definidos, agora, cada um gosta de um negócio. Né? Outro dia eu vi brincando, acho que foi o Sérgio que brincou, que eu não gosto de monoproduto. Né? A gente foi num evento essa semana na IBMEC, e o Sérgio, que é um Shark novo que entrou, ele falou, não, se o João vai falar que não gosta de teu negócio é monoproduto, por isso que eu estou fora. Então, na verdade, isso é muito relativo. Né? Tinta, se eu pensar como tinta é monoproduto? Não. Tinta tem uma oportunidade de ter vários produtos. Nós vamos lançar para o ano que vem já pincéis, rolos, fita, um monte de coisa, fazendo parte da Decor, mas tem a oportunidade de crescer, de abrir o leque. Né? Tem franquia de pão de queijo, por exemplo, de uma marca X, que a venda de pão de queijo é só 30%. O resto é o resto, cafezinho, isso, aquilo, sanduíche, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é uma franquia de pão de queijo. Por quê? Porque não dá para você ser monoproduto. Então, por isso que eu bato nessa tecla aqui. Mas se for de carro...
Mas se for de carro, bate diferente o coração do João. Não, de carro bate diferente, mas... Se for um produto de carro ali, eu já olho pra cara dele e falo assim, nem vou. Pois é, bate Até pra pneu, negócio furado, nem me convidou. Tô chateado até agora, João. A gente também tem uns momentos de bobeira, né? Próximo quadro Todo de mundo Shark, tem. a gente deixa 2 horas. Exatamente, Muito pra gente. aprender aqui. Não, incrível, assim, foi uma troca riquíssima, mas a gente tá com o tempo super estourado. Inclusive, queria poder abrir para perguntas, mas a gente não vai conseguir. Vamos abrir, Bel, vamos abrir. Tem que abrir. Aí é você... Não, vou abrir 2 pessoas para perguntas rápidas. O João tem viagem. João, Ele tem. libera. 5 minutos. Vai, 5 minutos. O João, quando ele foi no Powercast, ele falou: olha, meninas, eu tenho uma reunião depois, não pode demorar muito. Pausa para 2h30. Acho que ele gosta da gente, né, Bebel? Te entregaram agora, hein? Mas eu queria que o Joãozinho complementasse com franquias, então vamos abrir para as perguntas, qualquer coisa ele Já abri pra complementa pergunta, depois. Tá bom. Quem quer fazer a primeira pergunta? Bora. Primeiramente, eu queria agradecer esse momento aqui, para mim está sendo muito incrível. Me identifiquei muito com as primeiras palavras do João. Eu acompanho o Shark já há muito tempo, já me emocionei, já aprendo toda vez, né? E o que ele falou sobre o empresário brasileiro, muito verdade. Eu me emocionei de verdade, porque é isso que a gente faz. Para o nosso país, para os governantes, o empreendedor é um inimigo. Eles tratam a gente como um inimigo. Porque nós temos que lutar sozinho com nossos esforços. Eles não proporcionam uma ajuda de verdade, né? Então, é nós por nós. E é aquilo, a gente paga todo mundo, paga o fornecedor, paga o funcionário, paga... E quando vê o seu, só tem aquilo. E agora? Quando tem, exatamente. E agora? Vamos de novo, mais um mês, mais um sonho, e paga ali. E assim é automático, até você ver o seu lucro crescer. Mas até então, nisso, você precisa de uma ajuda, você precisa acompanhar. E mesmo, assim, eu sofri porque eu comecei a empreender muito cedo, aos meus 23, 24 anos. Eu era CLT, trabalhava numa loja de skate, e eu e meu esposo pegamos uma mochilinha e falamos, nós vamos trazer marcas americanas. Então, nós fomos com $200 para os Estados Unidos, lutamos e conseguimos trazer. E hoje, a nossa empresa está com 6 marcas americanas. Então, a gente trabalha com confecção, a gente que lança a moda para os jovens, né? E é muito difícil você fazer isso tudo sozinho, levando tombo, e aquilo, e começa de novo, e muda a norma e tal. E a minha pergunta é, qual que é o melhor momento e a melhor dica para você procurar um sócio? Eu tava quase achando que era um pitch aqui, né? Eu também. Quase achei, brincadeira. Ótima pergunta. Eu vou responder até porque a gente precisa ser um pouco mais objetivo. Não tem um momento certo ou errado, né? Eu acho que você tem 2 tipos de sócio. Um é aquele que você precisa de grana, dinheiro, bufunfa, money e tal. Outro momento é o momento que você precisa de mentoria. Então, é o smart money, ou seja, então não existe um momento, não existe, essa resposta não existe. Você que deve saber, conhecer o seu negócio e saber o que vai melhorar e o que vai escalar, alavancar o seu negócio quando entrar alguém e achar essa pessoa certa também. Porque existe um sócio que é só um sócio financeiro e existe um sócio que traz o smart money. Acho que só complementando aqui, mas existe o pior momento. O pior momento é se você estiver todo enrascado, endividado, obviamente a negociação vai ficar pior para o teu lado. Então, o melhor momento é quando você não precisa do dinheiro, óbvio, porque daí você vai ter ali um valuation, uma análise diferenciada. E se você está buscando o smart money, que é o caso do Shark, que você vai querer o Shark entrando no teu negócio, nenhum Shark quer entrar no negócio que está todo lascado, endividado e tudo mais. Obviamente, se ele quiser entrar e quiser tomar um risco, aí o percentual é diferente, né? Ele vai ter que arrumar toda a casa. Então, ou seja, o pior momento é quando você precisa de dinheiro. O melhor momento é quando você já tem uma saúde financeira do teu negócio e você está precisando evoluir, escalar, e daí aquele dinheiro vai servir para aquilo. Só complementando o meu caso, eu tenho uma sócia cabeleireira. Então, eu sempre falo, busque sócios que te complementam. Porque eu não entendo nada de cabelo e ela
entende. Então, se eu quiser trabalhar com algum negócio que eu não entendo a parte técnica, eu busco um sócio que, se eu quiser ter uma clínica de odontologia, se eu tiver um sócio dentista, eu vou. Eu conheço de empreendedorismo, o cara conhece de odontologia, vamos embora. Eu também falo bastante isso, buscar o que complementa. Ou vice-versa. Se você é dentista, você vai buscar um gestor. Se é dentista, você vai buscar um gestor. Se você é médico, dermatologista, você vai buscar um gestor para te ajudar você, se você quiser fazer alguma coisa diferente do que qualquer outro dermatologista ou médico dentista está fazendo. Vamos para a próxima. Quem quer perguntar? Bora. Oi, desculpa. Duas aqui, ó. Tem aqui, mas a gente deixa mais uma lá de final. Poxa. Pode falar. E se tratando de empreender, o que é mais interessante para quem quer começar? É entrar com uma marca própria, desenvolver o negócio ou um modelo de franquia? Vou falar várias vezes. Franquia, sem dúvida nenhuma, porque você vai ter alguém te ajudando e te instruindo o que você deve fazer, desde que você obedeça e siga o que a franqueadora está falando para você fazer. Porque tem muita gente que entra, compra uma franquia, mas quer fazer aquilo que ela acha que é certo. Então não seja franqueado, porque não faz sentido você pagar royalty para fazer aquilo que você quer. Você tem que pagar royalty para fazer aquilo que ele quer, porque ele já testou, ele sabe que faz bem. A gente na Decor tem isso daí, e sempre às vezes vem o franqueado, não, que não sei o que, reclama. Tá bom, fizemos uma reunião com as pessoas que mais reclamavam e eu dei autorização para o cara falar, para o nosso diretor falar, faz o seguinte, quem quiser, estiver reclamando, não tem problema, me dá aqui que eu compro sua franquia de volta, você pode sair. Dos 30 pessoas que tinham ali, mais em crise, nenhum deles quis vender. Por quê? Porque foi passada essa mensagem. Você está assim porque você não está fazendo aquilo que a gente manda você fazer. Então, seja um franqueado, desde que você tenha personalidade de obedecer à franqueadora. E a franqueadora sabe tudo? Sim. Ela sabe tudo porque ela tem várias outras lojas cometendo erros e acertos e ela sabe como você tem que proceder. Inclusive tamanho de loja, aonde, ponto, localização. Isso quando nós estamos falando de uma franquia boa, uma franqueadora boa que se comprova, que tenha bastante unidade, lógico, né? Porque também tem franquias que, infelizmente, não entregam absolutamente nada. Bom, vou responder também, tá? Aí que eu posso sair? Como eu posso sair? Bom, é muito simples. Você passou mais tempo vendo isso. Não, é muito simples. O que acontece com qualquer geração, você está falando de reter pessoas, tá certo? Então, no final o que você está falando é reter as pessoas, porque a geração X, Y, você não consegue reter, ela sai pulando para todo lado. Então, o que acontece? A única forma que você tem de reter é você mostrar a longo prazo aonde você quer chegar e aonde vocês estão indo, para onde vocês estão indo. As pessoas, essa geração, cada vez mais, ela tem muita informação e ela precisa, com muita informação, saber para onde você está indo, para onde a empresa está indo, como você vai, de que forma você está indo. E se você não der uma visão a longo prazo, elas não ficam. Então, por exemplo, na Polishop, toda vez a gente faz de 10 em 10 anos. Então, nós estamos hoje, no momento, em rumo a 2030. Ou seja, é muito claro para todos os colaboradores o que nós queremos ser e aonde nós queremos estar em 2030. Porque se eu falar só do ano de 2023, hoje o cara já está procurando outro lugar porque já foi cumprido ou não foi cumprido a meta de 2023. Então, dê visibilidade para todos os colaboradores a longo prazo, aonde ali sim eles sentem a oportunidade de empreender com você, crescer com você, e aí naturalmente você está retendo aquelas pessoas. Estou só falando, mas se você quiser completar, querendo... eu sei que Querem eu tenho fazer esse problema a o tempo saideira? todo que você deve ter Quem também. quer fazer a saideira, gente? Já Foi, gente. Muito então obrigada, viu? Próximo Quero uma painel, salva de gente. palma aqui. Obrigado, pessoal.